1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos meditar no que tem aqui para nós na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Quem estiver em casa também assistindo, pega a Bíblia. Graças a Deus. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Essa pregação, queridos, ela será ministrada são 3 fases. Ontem, segunda-feira, eu fiz uma introdução dela. Apenas uma introdução. Um comentário bem rapidinho aqui na igreja. Fiz uma transmissão rápida. E hoje é a parte 1. Quinta-feira, a parte 2. O versículo que eu vou ler é do versículo 1 até o versículo 13. Hoje eu vou falar do versículo 1 ao 12. E na quinta-feira, às 8 da noite, eu vou falar sobre o versículo 13 apenas. Eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Como não quero ser cansativo, achei melhor dividir a pregação em 2 fases. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu... Qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Havendo eu? Rejeitado. Isso. Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé o Benemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes, não repara na sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para... O que diz aí? Para o coração. Isso, Deus olha para o nosso coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tenho escolhido ao Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-o, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe. Ele era ruivo, de formoso semblante, de uma boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Oremos, vamos falar com Deus? Fala conosco, Senhor, na noite de hoje. Venha nos abençoar, venha nos ensinar pela palavra. Usa a minha vida
Obrigado, Senhor, porque nada pôde impedir de nós estarmos aqui e tampouco dessa palavra ser ministrada. Onde alguém ouvir, onde alguém estiver, Senhor, ouvindo esta palavra, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade a falar conosco e nos abençoar. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Hoje caiu os dois de uma vez só. Vamos ficar um pouquinho, esperar aqui um pouquinho, enquanto a gente tenta recuperar. Perdeu o sinal? Não, só caiu mesmo. Glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Guarda os meus telefones, ó Pai. Meu Deus do céu. Tranquilo, não precisa afobar não. Glória a Deus. Pronto? Filmadora não, deixa ela aí, pelo amor de Deus. Pronto. Deu certo? Posso ir lá? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Vamos começar a palavra. Agora vamos tentar. A palavra que nós acabamos de ler, das palavras de Davi, sobre a história de Davi, essa talvez seja a mais conhecida, ou uma das mais conhecidas. Eu acho que essa passagem é aquela passagem quando Davi precisa enfrentar um Golias, o gigante. São as passagens mais conhecidas dele. Essa passagem que eu acabei de ler para vocês, ela fala do chamado de Davi. É o começo da história bíblica de Davi. Não é o nascimento dele. Davi aqui, ele já deveria ter algo em torno de 16 para 17 anos. Ele era menor ainda. Deveria ter uns 17 anos, no máximo. E Davi era de uma casa de homens. Uma casa formada de um pai, de uma mãe e 8 filhos. Uma casa cheia, né? Imagine só. Uma casa com uma mãe, um pai e mais 8 filhos. Lá em casa era só eu e meu irmão, já era difícil, né? Mas imagina 8. Era assim na casa de Davi. E Davi, ele era o mais novo daquela casa. E aquela casa, cada um tinha uma função. Do mais velho até Davi, que era o mais novo. E a função dos mais velhos era servir o exército. Os mais velhos aqui, e o texto vai falar somente de 3 nomes. Vai falar de Eliabe, de Abinadab e de Sama. Esses eram os mais velhos. O mais velho de todos eles era Eliabe. Davi era o mais novo, cada um tinha sua função. Os mais velhos estavam alistados no exército. E o que acontece nessa altura? Acontece um problema, porque Israel estava tendo o seu primeiro rei da história, que era um rei chamado Saul. Guarde esse nome, Saul. E esse Saul ele começa bem. Ele começa fazendo certo. Ele começa servindo a Deus com sinceridade. Ele começa na presença de Deus. Mas não adianta apenas começar bem. Não adianta você começar algo bem e no meio do caminho desvirtuar. No meio do caminho você sair da direção. Eu, como sou pastor há quase 20 anos, eu lembro lá no começo, algumas pessoas que me procuravam, lá no começo mesmo, em épocas de eleições,
Essa época que nós estamos aqui, então na época de eleições, candidatos procuram as igrejas para pedir votos, para pedir apoio dos pastores. E eu lembro de alguns que me procuraram, que começaram bem, que quando começaram na política, começaram bem, tinha uma intenção boa, mas entra naquele sistema e a maioria se corrompe. Começou bem, mas depois se corrompeu. Não adianta, é ou não é verdade? Começar bem não é o suficiente. Saul começou bem, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas de repente ele começa a sair do propósito. Existem igrejas que começaram bem. Eu conheço igrejas que começaram bem. Eu não estou julgando nenhuma igreja, mas existem igrejas que no meio do caminho elas se perderam. Igrejas que começavam bem, que o propósito era pregar, evangelizar, falar do amor de Cristo, e de repente, no meio do caminho, mudou o foco. O foco da pregação já não era mais Jesus, o foco virou dinheiro, o foco não era mais evangelizar, o foco era enriquecer e criar um império. Está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Mas começou bem, pastor, eu sei, irmão, mas começar bem não adianta. Saul começou a fazer exatamente o certo, mas de repente ele começa a sair do propósito, da direção, ele começa a sair da vontade. E a primeira lição que eu quero passar para você nessa noite, que eu aprendi com esse texto, quem estiver anotando, anota. Qual é a primeira lição de hoje? Primeira coisa: ninguém é insubstituível. Repita comigo: ninguém é insubstituível. Saul era alguém mais preparado de todos. Saul era o homem mais capaz, realmente. A Bíblia vai dizer que Saul era o homem mais alto de Israel, numa época que a altura e estatura valia muito. Os homens de Israel davam do ombro para baixo de Saul. Ele era o mais alto, ele era bonito, ele era o mais inteligente, era o mais capaz. E talvez ninguém imaginava o que seria de Israel se Saul não tivesse lá para governar, para estar no trono. E quando Deus falou para Samuel, dizendo, porque era o sacerdote, né, o profeta, quando Deus falou para ele: você vai levantar um outro no lugar de Saul, talvez o próprio Samuel pensou: mas como assim, Deus? Quem pode substituir ele à altura? Quem pode se pôr no lugar dele e ser rei? Quem pode exercer essa função com tanta perfeição e excelência como Saul? E o que Deus queria falar para ele, o que Deus queria ensinar para Samuel, e certamente é o que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite, é que ninguém é insubstituível. O plano é de Deus, o projeto é de Deus, a obra é de Deus, a promessa ela é de Deus, e aquilo que é de Deus ninguém pode impedir. Aquilo que é de Deus ninguém é insubstituível. Se for preciso, Deus levanta alguém. Se for necessário, Deus traz alguém de longe. Se for necessário, Deus levanta o pequeno. Mas aquilo que é dele não para, a obra dele não para, porque ninguém é insubstituível. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia! Então, ninguém é insubstituível, nenhum projeto é insubstituível, nenhuma porta é insubstituível. Perdi aquele emprego, era o emprego dos sonhos, era o melhor emprego do mundo, porque era um emprego, não existe insubstituível. Deus pode abrir uma porta muito melhor para você. Eu tinha um relacionamento e perdi, Deus pode preparar algo muito melhor para você. Eu tinha uma amizade que era muito boa para mim e eu perdi essa amizade, Deus pode preparar uma outra amizade para você, porque ninguém e nada é insubstituível. Quem tem Deus não fica de mão abanando, quem tem Deus não fica desamparado na esquina, quem tem Deus não para no meio do projeto, porque nada e ninguém é insubstituível para aquele que tem Deus. Aleluia! Você tem Deus, então descansa, Ele vai trazer aquilo que você precisa. Aleluias! Aplauda o Senhor essa noite. Glória a Deus.
Pronto, ninguém é substituído. Não para não, irmãos. Não para. Deus levantou, vai ser outro. Só que Saul, ou melhor, Samuel, o profeta, ficou preocupado. Como que eu vou lá, Senhor, ungir alguém rei? Se o rei ficar sabendo que eu estou lá para ungir alguém no lugar dele, ele vai me matar. O que eu vou fazer? O que eu faço? E Deus falou algo no coração dele, dizendo a seguinte verdade: eu vou direcionar você. Eu vou direcionar você. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pastor, eu não sei como fazer. Deus vai te direcionar. Aleluia. Pastor, eu já não sei mais onde bater, qual porta bater. Deus vai te direcionar. Pastor, eu estou numa fase que eu estou perdido. Todas as portas fecharam para mim. As coisas travaram na minha vida por conta de tudo o que está acontecendo. E aí, fique em paz. Deus vai te direcionar. Deus vai te dar uma direção nova. Ele vai mostrar um novo caminho, uma estratégia nova para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos podem aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia! Daí Deus falou assim: Samuel, faz o seguinte, pega um bezerro e vai lá e fala que você vai fazer uma oferta de sacrifício e que você quer fazer esse sacrifício com Samuel, ou melhor, com Jessé. Ninguém vai falar nada, pode ir na paz. E ele foi, e aconteceu exatamente do jeito que Deus falou com ele. Deu certo. Diga para quem está do outro lado, diga assim: olha, vai dar certo aquilo que Deus está te direcionando. Eu não sei, né, o que é, mas se Ele te deu a direção, levanta assim a tua mão. Se Ele te direcionou, vai dar certo. Se Ele já te mostrou o caminho, vai dar certo. Já deu certo, porque foi de Deus a direção. Fique em paz. Ele está na frente abrindo os teus caminhos. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia! Samuel chega para Jessé e fala assim: Jessé, Deus mandou vir aqui ungir um dos teus filhos. Eu quero ver os teus filhos. Os meus filhos. Um deles Deus vai levantar como rei. Então eu já sei quem é. Espera aí. Eliabe é mais velho, né? Era o mais alto, mais bonito, mais famoso. Vem aqui, Eliabe. Quando Samuel olhou para ele, Samuel falou assim: rapaz, deve ser esse mesmo. Esse rapaz ele é estiloso. Homem tem dificuldade de falar que o outro é bonito, né? O Leandro é bonito. Geralmente o pessoal fala assim, o outro homem, né? Ele é estiloso, né? Ele tem um estilo meio estilosão. Tem dificuldade de falar, né? Talvez